Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. Oiê, eu me chamo Aimee. O livro escolhido de hoje é Como Não Resistir a um Orc. O que eu sei sobre ele é baseado no primeiro livro que eu já li. Esse livro ele vai começar depois um pouquinho do primeiro livro, que é Com um Toque de Magia, se eu não me engano. Vamos dizer assim, olha, a gente lê livro com dragões, lê livro com com féricos, com um monte de coisa, por que não com orc? Vamos abrir mais espaço nessa romantasia, né? Então venha comigo para esse vlog de leitura. Não sei muito bem sobre o que dizer sobre o Draco, o par romântico, mas eu não sei se eu gosto dele ou se eu desgosto. Porque, eu tô meio suspeita quanto a ele. Ele é legal, ele é gato, mas tem algumas atitudes dele que me faz questionar. Ele é um bom par romântico? Outra me faz... É um bom par romântico. Então, assim, vamos ver como vai mover agora, porque ela tá indo pra aldeia lá e eu quero ver como que vai ser a interação entre eles. Mas, soubendo de algumas migalhas aí, eu acho que ele vai ser um bom par romântico, só que vai ter algumas intrigas com ele por causa do próprio interesse dele, ele vai conseguir demonstrar mesmo o interesse dele real nela, entendeu? Então eu tô meio assim, não sei se eu gosto ou desgosto dele. O que dizer sobre essas interações? Então, uma das falas é: e quanto aos monstros, bem, você já está sentada ao lado de um e ainda não correu. É questionável? É, mas a gente tem que olhar pelo lado assim, é literal. Ele é um orc. O POV dele, o que eu achava que era de suspeito, já comecei pro lado de gostar dele mesmo. Só algumas palavras que fazem, nossa, uau, entendeu? Tipo assim, sou uau. Ele é meio arrogantezinho. É, isso que ficou meio assim, tipo, sabe quando você tem entre o gostar do personagem ou não gostar? Eu tava meio assim, entendeu? Só que olhando o POV dele, ele é meio uau. Eu tô começando a pender um pouquinho mais pro lado dele agora, vídeo gostar dele. O que dizer? Tô um pouquinho mais, mas não tem, eu não digo plot twist, mas tem tipo momentos ali que você tá simplesmente, nossa, sabe aquele momento que tá uma paz, tá dando, as coisas dando certo, ou alguma coisa do tipo, e do nada vem, puf, alguma coisa que você pensa, não acredito nisso, porque é justo agora. São coisas inesperadas para momentos inesperados. E sobre o Draco, bem, o que dizer sobre ele? Eu acho que, tipo assim, a forma que ele fala, principalmente que eu vi na POV dele, algumas atitudes dele, tem pequenas migalhas, tipo, um salzinho, tipo, alguns grãos de areia no mar, entendeu? Tipo, na praia, de que ele tem um instinto mais, tipo, dominante, mais, tipo, dark romance. Não chega a ser um dark romance, mas sabe quando você vê no personagem algumas características que você vê em personagens de livros mais dark, mais góticos? Quando você vê no POV dele, ou pequenas atitudes dele, que você percebe assim, fala assim, isso daqui seria super uma atitude de algum personagem, um livro gótico ou um livro de dark romance. Não que o livro seja ou tenha características exatas de dark romance, não. Mas algumas atitudes dele se encaixariam em livros desse tipo. Tem algumas falas, algumas deixas ali que eu falo assim, será que isso vai acontecer? Ou tipo, será que a autora vai aproveitar essa oportunidade de fazer isso, de deixar uma cena assim? Ok, agora as coisas estão começando a me preocupar um pouquinho. Porque, como eu falei, há coisas inesperadas que acontecem em momentos inesperados nesse livro. Só que eu tô achando que tá sendo muito demais. Sabe quando você tá, tipo, seguindo uma linha do raciocínio, do nada, pá, não chega a ser um plot twist, porque não é uma coisa, tipo, bombástica pro livro inteiro. Mas chega um momento, pá, que você fala assim, quebrou a harmonia, entendeu? Só que tá acontecendo isso, tipo, meio seguido, entendeu? E eu tô me preocupando que isso aconteça muito até o final do livro, entendeu? Às vezes não vai ter um plot twist grande, e vai descer vários pequenos cortes de enredo, sabe? Então eu tô me preocupando um pouquinho, porque apesar de ser legal, muito exagerado, não fica tão bom. Há um momento aqui que acontece, tá só os dois, ainda indo lá pra vila deles, que eles estão acontecendo os negócios lá, como eu falei do negocinho de quebra, e ela tá um momento ali com ele, e ela vai e pergunta sobre as runas da pele dele. E quando ele tá falando sobre as runas dele lá, porque ela perguntou,
Tem uma das lunas lá que ela aponta que ela fala assim, não, eu não tô preparada, isso é uma conversa pro... Não que ele não tá preparado, isso é uma conversa para outro dia. Ou seja, deixa entre linhas, não estou preparada para falar sobre isso. Só que daí ela pergunta para aliviar o clima e tal, ela pergunta sobre a família dele. E nisso aí ele fala sobre o irmão gêmeo dele, que nasceu no mesmo dia, mesmo momentinho ali, sabe? Só que ele fala com muita raiva. E ele fala que, na verdade, ele tá muita raiva dele, que ele fez de errado, porque ele é um traidor. O que ele fez de errado? Ela pergunta. E ele fala que tomou a parceira de outro. E o negócio é, vendo lá no Insta da autora, pequenas migalhas ali que ela coloca, assim, também pra gente se interessar sobre o livro, é que é sobre a parte dele, ela fala que é um orc de coração partido, um homem de coração partido. E aí, isso me deixa assim, porque tem 3 possibilidades aqui nessa questão. Porque ele fica todo revoltado quando ele vai falar sobre o irmão. Então, a gente tem a possibilidade. Ele está revoltado com o irmão, já passou da parceira. Está revoltado com a parceira, porque ainda não está totalmente curado. E vai se curar durante o enredo com a nossa protagonista. Ou ele não tá curado, não vai se curar. E aquilo que poderia ser essa construção de mundo, a construção desse casal, não vai acontecer. Eu não acho que vai ser a opção as outras 2 opções, 2 últimas. Eu acho que vai ser só que ele tá revoltado com a traição do irmão. Por quê? Quando eu tava falando lá sobre a runa, por eu já saber dessa parte do Insta, eu achei que ele poderia estar falando sobre esse coração partido. Mas talvez não seja. E eu não acho que vai ser isso, porque vendo o POV dele, ele durante o livro, no POV dele, as coisas do tipo, ele não se demonstra alguém que não é curado, entendeu? Ele, inclusive, quando eu tava lendo, eu achei que quanto a essa parte que a autora colocou, eu fiquei ali, será que ela não exagerou na parte de colocar? Será que é uma coisa que eu tenho que me preocupar pro futuro, que vai acontecer uma coisa no futuro, vai aparecer naquele momento? Naquele momento futuro a gente já percebeu alguma coisa. Mas eu acho que, na verdade, ele já está curado desse coração partido, só um pequeno adendo. Ele contou a história, tudo, era realmente aquilo que eu achava que era a traição do irmão. E a minha preocupação agora, tá, não era, as 3 possibilidades era que na verdade ela vai ajudar a curar ele, tudo isso assim. Só que a minha preocupação agora ela se declarou. Ele falou, eu gosto muito de você, mas eu fico preocupado, essas coisas, mas ainda assim se declarou. Isso na metade do livro. Como será o resto? Tudo bem que desde o começo a gente percebia que não ia ser um slow burn, por quê? Primeiro que a autora não fala com a slow burn. Segundo que, desde o começo a gente percebe os olhares, até no primeiro livro, quando tem uma cena lá, umas partes, aparecem cenas em que mostram que poderia rolar alguma coisa, ou seja, desde o começo de indícios, mas eles declararam no meio. Minhas considerações do livro. Bem, eu gostei bastante de ler ele, eu terminei ele em 2 dias, porque ele não é tão longo, ele tem 370 páginas, se não me engano. E foi uma leitura gostosa de se fazer. Eu não li direto durante esses 2 dias, então teve momentos que eu parei de ler. Ele não é um livro que eu tive, nossa, que vontade de voltar a ler. Então não me despertou essa enorme vontade. Mas durante a leitura você se sente leve de ler, você se sente gostoso de ler. Ele não desperta emoções fortes, aquelas emoções exageradas ou fortes, mas desperta alguns sorrisos, algumas coisas. Ele é bem gostoso de ler, bem levinho de ler. Ele é uma romantasia com foco principal no romance. Se eu fosse colocar porcentagens, eu colocaria 90% romance, 10% fantasia, ou 85, 86 romance, porque ele é mais focado no romance. Eu diria que a fantasia se encaixa nesse livro no quesito dos personagens em si, de alguns detalhes, tipo, de algumas magiazinhas de alto eférico, porque é um romance entre o orc e uma alta eférica. Eu acho que ele fica muito bem para aquelas pessoas que estão começando com a fantasia, começando com a romantasia e principalmente começando com o monster romance. Porque, por exemplo, tem pessoas que já leem tipo, com lobisomem, aqueles que envolvem dragões, aqueles que envolvem outras espécies da fantasia. Então, no quesito de recomendar, eu recomendo mais para as pessoas. Por quê? Para aqueles que estão mais acostumados com a fantasia, com a alta fantasia, vai achar que é muito leviano o livro, porque ele não se aprofunda na fantasia. Tanto que seria uma coisa que eu mandaria fazer um livro mais se aprofundando na fantasia, mas não é o foco principal da autora neste livro. Então, ele é realmente uma romantasia.
Como eu disse, ele é bem gostosinho de ler, ele é bem levinho pra ler. Então eu recomendo para as pessoas que estão na vibe daquele momento assim, eu não quero pensar, eu quero simplesmente sentar minha bunda ali na minha cadeira, perto da minha estante de livros e quero ler algo gostoso, não quero pensar muito, mas eu quero mais do que o romance. Porque apesar de ser a maior parte romance, você vê pequenos detalhes ali e você vê a fantasia, até porque os personagens não são personagens humanos. O lugar que se encontra não é o mundo em que nós estamos. Então ele tem fantasia, só que não é o foco principal. Principalmente nesse livro. Quando eu li o primeiro livro, houve sim um pouquinho mais de fantasia. Eu diria que ficou entre 80% romance e 20% fantasia. Esse aqui focou mais no romance, principalmente no quesito da evolução e do passado desses dois personagens. O primeiro livro, inclusive eu posso fazer uma resenha do primeiro livro, mas o primeiro livro, ele você vê os dois personagens, a evolução principalmente da nossa protagonista e dele no quesito da gente conhecer o protagonista, né? E ele foca um pouquinho mais também na fantasia, tem um pouquinho mais de fantasia, porque encontra todo um quesito lá nas cortes da corte em que ela fica, né, da nossa protagonista, que ela é princesa, e da corte outonal. Já nesse livro, a gente encontra um foco principal no romance e nos personagens, no quesito também interno do personagem, no relacionamento dos personagens que tiveram com outras pessoas, nos conflitos internos e na evolução interna dele para poder ficar um com o outro. Não tanto da protagonista, mas dele por causa daquilo que eu já citei e tudo, dele ter tido o coração partido. Aquela minha preocupação antes de ter muitas intercorrências naqueles momentos que estavam de paz, calmaria, que estava seguindo o enredo certinho, que seria como aquele plot twist, não se estendeu a longo prazo, como eu fiquei receosa de ter, porque muito cortando muito ia ficar cansativo. Aconteceu uma boa quantidade de vezes, mas posteriormente, aquele momento que eu falei pra vocês, ocorreu mais 2 vezes. As 2 vezes que ocorreram, se eu não me engano foram apenas 2, mas as 2 vezes que ocorreram foi algo que eu acho que, não sei se foi porque as outras vezes que aconteceu antes nos preparou, ou se foi porque foi algo meio óbvio. Mas a gente já sabia mais ou menos que poderia acontecer ali. O único momento que me chocou ali foi na segunda vez que aconteceu esse plot twist, porque não aconteceu o plot twist grande, que choca o livro inteiro, mas aconteceu algumas coisas que intercorreram. Dessas coisas que intercorreram, esses 2 últimos, o primeiro desses 2 últimos, eu já imaginei que aconteceria, só que eu fiquei surpresa de quem que era a antiga par romântica dele. Na minha cabeça poderia ter a possibilidade de ser ela, mas ela tava tipo nas minhas últimas opções, e era justamente aquela pessoinha, aquela orc, que é alguém do primeiro livro que eu não achei que seria nesse quesito ali, e eu acho que a evolução desses 2 personagens secundários, do irmão dela, da ex dele lá, também é um quesito muito, muito importante que apareceu ali no livro, e a autora já falou que o próximo livro desse universo vai ser desses 2 personagens. No começo eu fiquei meio rancorosa com eles, agora eu entendo um pouquinho mais, inclusive acho que eu vou ler o 3º livro. Nesse primeiro plot twist que aconteceu desses 2 últimos aí, eu imaginei que aconteceria o que aconteceu, e no último, eu também imaginei. Talvez não com aquela pessoa que aconteceu, mas não foi alguém que a gente se aprofundou na amizade, então não foi algo muito chocante, não foi um uau plot twist. Mas quando houve ali um momento ali que aconteceu, eu imaginei que aconteceria o que aconteceu. Eu não sei se isso é porque estava meio óbvio ali no enredo de a autora aproveitar essa oportunidade, ou se foi porque no começo, por haver aquelas várias intercorrências, a gente acabou se preparando, tipo, tá um momento de calmaria, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer tal coisa, entendeu? Mas é isso. Eu recomendo super o livro. Leiam, principalmente que eles estão querendo começar. Um beijo, até a próxima!